Olá, muito bom dia a todos. Bem-vindos então a este vídeo resumo do dia de hoje, após o evento ontem da Reserva Federal Norte-Americana. Decidimos então fazer este vídeo para atualizarmos aqui primeiro os dados fundamentais, mas depois a parte técnica e vermos então o que é que aconteceu, que oportunidades é que tivemos para aproveitar, quais aquelas que temos neste momento para aproveitar e redefinir aqui então as nossas estratégias depois do aumento de volatilidade que ontem tivemos. Bem, começando como é hábito por falar então dos dados macroeconómicos. Primeiro, hoje vamos ter dia de Banco da Suíça. Aliás, o Banco da Suíça acabou agora de anunciar um aumento da taxa de juros de 50 pontos básicos, dos 1% para os 1,5%. Vamos ter depois ao meio-dia, hora portuguesa, a decisão da taxa de juros por parte do Banco de Inglaterra, que também irá trazer muita volatilidade ao Libra. No entanto, aquilo que nos traz este momento foi a reunião ontem da Reserva Federal Norte-Americana, na qual a Fed subiu tal como se esperava as taxas de juros em 25 pontos base para o intervalo entre os 4,75% e os 5%, mantendo então assim o seu compromisso em controlar a inflação e trazer a inflação para os 2%, apesar da turbulência que temos assistido em partes do setor financeiro durante as últimas semanas. Por isso mesmo o Banco Central o principal destaque é que retirou do seu comunicado a referência a futuros aumentos da taxa de juros, o que foi visto como um sinal de que muito provavelmente já não vamos ter muitas mais subidas de taxas de juros, apesar do diagrama de pontos dos membros da Fed não se ter alterado e ter-se mantido nos 5,1%. Portanto, isto supõe mais uma subida de 25 pontos base, mas não tem que ser na próxima reunião que isso venha a acontecer. Eu diria que até junho poderemos ter mais uma subida de 25 pontos base, mas que claramente estamos já a chegar ao terminal rate e este tema, esta turbulência no setor financeiro só vai ainda dar mais garantias à Fed de que chegou o momento de começar a abrandar as subidas das taxas de juros. Para além disso, obviamente, o Jerome Powell viu-se obrigado a comentar aquilo que está a acontecer no setor financeiro norte-americano, garantindo que a banca está segura e saudável, e veio confirmar que todos os depósitos estão seguros acima, ou seja, mesmo aqueles que têm um valor acima dos 250 mil dólares, e portanto estava aqui abre aqui um pressuposto que até agora não estava a ser tido em conta na legislação, que é o facto de todos os depósitos, todo o setor bancário nos Estados Unidos estarem garantidos independentemente do valor dos mesmos. Portanto, esta subida 25 pontos base vem manter digamos, a política que a Fed tem vindo a utilizar ao longo dos últimos meses de subir taxas de juros para controlar a inflação, mas também vai mostrar que estamos a chegar a um momento para se fazer uma pausa nesse ciclo de subidas, e as projeções que a Fed apontou para este ano é que possamos ter um crescimento na economia de 0,4% em vez de 0,5%, portanto reviu em baixa o crescimento do PIB para este ano, o que mostra que a economia não, segundo os dados da Fed, não vai entrar em recessão, mas vai ter um crescimento muito ao leve. E, para além disso, reviram em alta a taxa de desemprego, que atualmente está nos 3,5%, mas que eles acreditam que até ao final do ano poderá subir um ponto percentual para os 4,5%. Bem, relativamente então às notícias, à notícia de destaque é isto. Vamos então agora olhar para a parte gráfica e muito rapidamente vamos dar aqui uma vista de olhos e perceber o que é que ontem aconteceu e que significado é que isto tem em termos técnicos. Começando pelos índices, como é hábito, ontem falávamos aqui no webinar da tarde, nos encontrávamos aqui nos 4.000 pontos, no meio de uma lateralidade médio e longo prazo, e que, portanto, zonas importantes para negociar só temos nos extremos. Agora, essas regiões possivelmente não as vai tocar agora nos próximos dias, e portanto nós só temos aqui uma opção de negociar no meio da lateralidade, é negociar a própria lateralidade em si. A outra opção é negociarmos um swing,
mas para isso temos que ter muita disciplina, porque temos que entender que os níveis onde estamos atualmente não são relevantes nem de compra nem de venda. Contudo, a estratégia que ontem tínhamos aqui delineada foi, eu diria, perfeita, não é? Portanto, as regiões que tínhamos definido como regiões para comprar e para vender funcionaram na perfeição. Eu tinha dito que se o S&P viesse aos 4.040 pontos, aos 61,8 Fibonacci, entre os máximos do ano e os mínimos que tínhamos feito em março, seria uma boa oportunidade para vender. Inclusive, vimos aqui em conjunto que nessa região tocava a linha de resistência que eu acabei por desenhar aqui durante o webinar e que dava ainda maior peso a esta região como zona de pressão vendedora. Caso caísse, a oportunidade de compra estaria junto à média dos 200 dias e aos 38,2 de Fibonacci do longo prazo, ou seja, a região entre os 3.940 e os 3.920. Depois de tudo o que aconteceu, não há muito mais que se possa dizer, a não ser que acertámos em cheio. Muitos parabéns a todos os que ontem possam ter feito o trade dos curtos. O trade está feito, no modo que é de curto prazo está feito, foram 100 pontos de queda. A quem comprou, quando isto caiu, então aquilo que eu digo é, não sejam muito ambiciosos, ok? Acho que dá para aguentar o trade mais 30 pontos para cima, mas a partir da região dos 3.990, 4.000 pontos, sinceramente eu saltaria fora dessa posição longa. Isto lá está, na ótica de negociar aqui a lateralidade de curto prazo. Caso queiram procurar um swing, então obviamente quem comprou e acredita que o S&P está mais perto agora fazer uma tendência ascendente até aos 4.100, a qual eu aceito com naturalidade porque tecnicamente faz sentido. Esta é uma região de suporte importante, é a média dos 200 dias, é um Fibonacci importante a longo prazo, portanto pode perfeitamente começar desde aqui um swing ascendente que nos leva aos 4.100 e quem tenha feito posições longas com esse objetivo, para mim está tudo certo, só quero é que sejam disciplinados. E caso esta região em algum dia seja quebrada, esta região dos 3.920 venha a ser quebrada, se no final da semana terminarmos abaixo desta zona, então ponham-se a andar daí para fora, porque podemos nesse caso estar a fazer um swing descendente e a caminhar para a região que eu tenho dito, que continuo a achar que vamos acabar por tocar, é uma questão de tempo, são os 3.760. Portanto, a verdade é, nós estamos aqui num canal de tendência ascendente que se pode vir a transformar numa bandeira, e uma bandeira seria o momento em que ele iria quebrar a linha de suporte desse canal. Portanto, se ele quebrasse a linha de suporte do canal, basicamente teríamos uma bandeira que nos iria projetar a queda do S&P para onde? A projeção aponta-nos exatamente para os 3.760. Portanto, são sem dúvida dois swings absolutamente justificáveis em termos técnicos. Eu estou mais inclinado para negociar o swing descendente. Acho que há maior probabilidade de nós ainda termos aqui alguma sangria e vermos o S&P a tocar nas zonas do limite, dos 3.760, e para quem queira, como eu, pensar nos swings descendentes, a única hipótese é pensar em posições curtas em torno dos 3.990, 4.000 pontos, e acima de tudo, ter a consciência que nós não podemos terminar nenhum dia acima dessa região dos 4.000 pontos. Ir lá hoje aos 4.000, acima dos 4.000 está tudo bem, fechar acima dos 4.000 é basicamente um sinal de força, é um sinal de que muito provavelmente voltaríamos aos 4.040 e se viemos aos 4.040, a próxima vez já tem maior probabilidade de quebrar. Ontem não, mas a próxima vez que lá for já tem maior probabilidade de quebrar. Por isso é que para mim a zona mais relevante agora será a zona perto dos 4.000 pontos, é também por isso essa zona onde, para quem comprou, eu colocaria o objetivo da posição longa de curto prazo. Para quem esteja a fazer o swing longo, obviamente não vai fechar aí o trade longo, mas sejam disciplinados caso isto se afunde esta semana e quebre a zona de suporte onde vocês entraram. Quem queira fazer curtos é com calma, sem pressas. Juntar juntos 4.000 pontos, não me parece que esta semana isto tenha vontade de disparar ou de se afundar, mas parece-me que junto aos 4.000 pontos, no curto prazo, caso essa região funcione, quem sabe se não poderá vir a ser uma zona muito interessante para começarmos a surfar agora uma nova onda descendente, a qual para já não se evidenciou, porque continuamos dentro deste canal de tendência ascendente, mas acredito que quando se confirmar, pode já fazê-lo com alguma velocidade e portanto, temos que antecipar isso como é hábito. Bem, relativamente aos outros índices, obviamente se nós acertamos o S&P, vamos acertar os outros índices todos, não há aqui genialidade nenhuma, chamam-se coerências, chamam-se correlações, e portanto, como eu tinha dito, o Nasdaq, a oportunidade de venda estaria em torno dos 13.000 pontos, sendo os 13.000 pontos um valor psicológico, já sabemos o que é que acontece nos valores psicológicos, ou nem sequer os toca, ou então quebra-os ligeiramente.
ontem nem sequer o tocou, mas foi lá. E, portanto, também funcionou na perfeição. Ali a zona para vender a Nasdaq. No caso do Dow Jones foi perfeito. Foi perfeito, como foi o S&P, quer dizer, foram análises perfeitas. Foi exatamente à segunda resistência dos pontos pivôs semanais. Disse aqui no webinar da tarde que essa região dos 32.800 era uma região muito interessante de pressão vendedora no curto prazo, desde que no final do dia não quebrasse os 32.600 estava tudo bem, mas era ali a oportunidade para vender e foi perfeito. A verdade é que caiu cerca de 800 pontos, também o trade está feito, obviamente para quem fez posições curtas no Dow Jones, a pensar no swing descendente aos 30.600, obviamente ainda temos uma caminhada muito longa para fazer, ainda seriam mais 1.500 pontos de queda. No curto prazo, a queda de ontem já tem que ser entendida como uma oportunidade para encaixar um ganho significativo que aconteceu num curto espaço de tempo. Falando agora dos índices europeus, obviamente se os Estados Unidos caem, a Europa não vai subir e, portanto, o DAX continua sem quebrar aqui esta resistência intermédia que temos comentado, o CAC a mesma coisa, se vai quebrar ou não vai depender muito do S&P 500, a verdade é que enquanto não quebrar, é desde aqui que os índices europeus poderiam dar início agora a uma nova queda que puxasse, por exemplo, o CAC 40 para os 6.700, os 38 pontos de Fibonacci entre os mínimos de setembro e os máximos de março, e no caso do DAX a região dos 14.000 pontos. Agora, esta é uma região que está para já a batalhar, e vai precisar que o S&P se defina neste momento em que está aqui no meio da lateralidade, tem que se definir em que direção quer ir, se quer ir para a resistência da lateralidade ou para o suporte, para os índices europeus também se definirem se nesta zona intermédia é para quebrar ou é efetivamente para funcionar como resistência e voltamos aqui a tombar. Passando agora para o mercado cambial, também ontem ficou ativada a nossa estratégia no mercado cambial, nomeadamente no euro-dólar, que é o nosso par cambial de referência. Como eu vos tinha dito, a estratégia que eu veria, a única estratégia que eu vi interessante para negociar curto o euro-dólar era esperar que o euro-dólar viesse pelo menos aos 1,0880, 1,09, e pronto, e é isso, ou seja, é perfeito também. Obviamente a perfeição para muitas pessoas é adivinhar mínimos e máximos, mas aquilo que nós fizemos, para mim, é perfeito. Só vamos ser pacientes, porque sabemos que esta é uma região importante de longo prazo para negociar. Agora, não sabemos onde é que vai fazer máximos, nem sabemos se temos razão. Sabemos é que vale a pena negociar e é só isso que nos toca. Cuidado com as alavancagens, cuidado com o excesso de confiança, porque se as coisas correrem mal, é aí que começam os problemas. Mas o problema só não é possível de resolver se nós não nos prepararmos para ele. Portanto, hoje, se o euro-dólar subir mais como já subiu, eu só tenho uma palavra a dizer: é uma grande oportunidade para vender. Agora, se vocês devem com isso reforçar as vossas posições ou não, isso é uma gestão de cada um. O que eu não quero é excesso de alavancagem, porque excesso de alavancagem é que vai levar ao insucesso neste trade. Isto é um trade para sermos pacientes, é com um swing trade, não tenham pressa, já vos estou farto de vos dizer, não vamos ter oportunidades todos os dias para negociar em zonas importantes, mas quando as temos só temos que saber o que fazer, chegou um momento para o fazer. Agora, quanto tempo é que vamos ter que aguentar o trade? Não sei, se calhar não vamos aguentar muito tempo, porque se terminarmos a semana com o euro-dólar a subir, provavelmente até amanhã temos que fechar o nosso trade. Mas no final, o que eu quero é isto, é que terminemos a semana com o euro-dólar abaixo, portanto, da região de resistência dos 1,0880, estando abaixo dos 1,0880, se quer fechar mais abaixo, ótimo, mas desde que feche a semana abaixo de 1,0880 está tudo bem. Depois ser pacientes, porque vamos ter aqui algumas semanas pela frente que vamos ter que aguentar o trade, podemos fazer alguma gestão monetária pelo caminho, mas os meus objetivos estão lá para baixo, para os 1,06, e portanto só estou a fazer este trade exatamente pelos 300 pips, não, nem valia a pena, e por isso mesmo é que vale o risco também de estarmos aqui a tentar, não só porque é uma zona tecnicamente importante, mas é uma zona que nos oferece um rácio risco-benefício também é muito, muito interessante. Hoje é dia da Libra mexer também, portanto, muita atenção. Agora, partindo do mesmo pressuposto e sendo coerente com a estratégia no euro-dólar, obviamente só vejo viável pensarmos em posições curtas na Libra-dólar, dado que também estamos numa zona de resistência em termos técnicos. Hoje, com o dado do Banco de Inglaterra, onde existe uma grande dúvida ainda sobre as taxas de juros, que a alteração nas taxas, que mexida nas taxas de juros é que podem vir a fazer, se é de 25 pontos base ou de 50 pontos base, tendo em conta o dado da inflação quanto tem que conhecemos no Reino Unido. Atenção, porque isso pode trazer surpresas e pode fazer a Libra-dólar mexer mais do que esperado, mas eu diria que acima dos 24, inclusive acima dos 1,2440, que são os máximos que fizemos em dezembro, acho que são oportunidades muito interessantes de venda. E pronto, e pode estar aí uma nova oportunidade para vocês também investirem no mercado cambial. Atenção, é a diversificação de risco. A USD não está em zonas interessantes para negociar, só acima do 0,68. Quem está interessante para negociar é o dólar iene também,
na mesma linha do euro-dólar e da libra-dólar. Estamos numa zona, neste caso, de compra de dólares. E, portanto, esta região entre os 130 e os 131 é, sem dúvida, a região que temos vindo a falar como região importante de pressão compradora. Não tenham pressa, não pensem que isto vai já hoje recuperar tudo. Não, isto vai demorar o seu tempo. Desde que se vá aqui aguentando nos próximos dias está tudo bem, para que nas próximas semanas então depois possa começar a reagir e quem sabe voltar a aproximar-se dos níveis de resistência dos 137, 138. Bem, passando agora para o mercado de metais preciosos, obviamente se o dólar desvaloriza e os índices caem, o ouro só poderia subir, por ambas as razões. Mas onde é que está o ouro? Na zona de pressão vendedora. E, portanto, é uma zona de venda, igual que a prata, veio aos 23 dólares, como eu tinha dito, era uma zona de venda importante, é aqui que estamos, e enquanto aqui estivermos, só posso falar exatamente na ótica de curtos. Obviamente isto vai depender dos índices, isto vai depender do euro-dólar. Se o euro-dólar cair, teoricamente a valorização do dólar vai afetar negativamente a prata e o ouro, e, portanto, a prata e o ouro deveriam cair. Também vimos nas últimas semanas que essa correlação perdeu-se um bocado e ganhou-se alguma correlação com os índices, portanto vai depender também daquilo que vier a acontecer com os índices. Isso também terá influência, obviamente, no ouro e na prata, mas tecnicamente estamos em zonas de venda. Terminando com o crudo, que já vi que muitos de vocês já começaram a fechar posições ou a reduzir. Só tenho que vos dar os parabéns por isso, porque é aqui que se tem que tomar decisões. Se vai quebrar ou não sabemos. Sabemos é aqui que nós temos que tomar uma decisão. E como eu ontem já tinha explicado, num trade onde pudéssemos ambicionar fazer aqui um movimento de 25% para cima até os 80 dólares, já estamos aqui a levar mais de um terço desse movimento, e sendo esta uma zona tão importante tecnicamente, porque se não quebrar pode levar o crudo novamente para os mínimos e aí voltará a ser uma zona de compra. Então, sem dúvida que é aqui que temos que tomar decisões e, portanto, muitos parabéns a todos aqueles que estão a tomar as suas decisões. Bem, meus amigos, de resto, vemo-nos logo à tarde, como é meu hábito, às 3 da tarde. Um resto, um bom dia de trading, um forte abraço e até logo. Obrigado.